privilégio de estar aqui nessa noite. Já é a terceira vez que eu visito meus filhos. E hoje é um dia muito especial. Eu quero falar um pouco do nascimento do nosso Mestre, do nosso Salvador, de Jesus. Sempre quando você fala de Jesus, do nascimento de Jesus, você fala como se fosse um fato único. Só que o nascimento dele está no meio de um processo que aconteceu de muitos anos atrás e vai terminar no final dos tempos. E eu quero ler com vocês em Isaías, depois em Lucas e depois em Apocalipse. E aí eu quero falar sobre, por alguns minutos, alguns detalhes que nos mostram a importância do Natal. Ninguém sabe quando foi o Natal, mas isso pouco importa. O importante é que um dia nós escolhemos para festejar a vinda do Messias. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso é o que Isaías falou 600 anos antes do nascimento de Jesus. E Lucas fala o dia do nascimento. E que hoje, em Lucas capítulo 9, versículo 11, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E depois pulamos para Apocalipse, quando o sétimo anjo, tinha 7 anjos, falou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo anjo, que é o símbolo da criação, no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 15, diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Adonai e do seu Messias, e ele reinará por todo sempre. Então, meus amigos, quando a gente festeja o Natal, nós temos que ter presente de que ele fala de um passado, fala de um presente e fala do futuro. Ele não fala, é que quando a gente fala de Jesus, a gente coloca no passado. Colocamos uma cruz, ou um símbolo, uma coisa assim. Mas acontece que esse Jesus que nasceu, ele tem o nome de Jesus quando nasceu. Mas depois, ele é como se fosse acrescentando. Tem alguns detalhes que Isaías coloca, quando diz assim, em primeiro lugar, nasceu um menino, um descendente do passado, de Abraão, daqueles patriarcas antigos. 2, um filho nos deu, é o Filho de Deus. É Isaías que está falando 600 anos antes. Um governo, e esse governo no original fala da sabedoria, o domínio que ele vai ter e que ele tem, e olha que ele fala em tempo presente. Como é, uma pergunta que eu faço às vezes, como é que Isaías 600 anos antes, ele fala no tempo presente, não fala no futuro. Alguns falam que ele estava fazendo uma profecia. Não, ele fala no tempo presente. E é interessante que em Qumran, onde foi encontrado os papiros, o único livro completo que acharam foi de Isaías. E justamente esse texto estava intacto. Esse texto de Isaías capítulo 9. 4. Está sobre os seus ombros.
ele carrega nas costas. E ele já imaginava que ia carregar a nossa carga, a nossa cruz, e ele chegou até a cruz. 5. E o seu nome, e é interessante que os judeus, eu estudei com os judeus, ele fala Hashem. Hashem é o nome hebraico. O seu nome, Hashem. Ele não fala Deus, ele fala Hashem. Hashem. Shem é o nome. O seu nome, o seu Hashem será maravilhoso conselheiro. E esse conselheiro é um consultor. Um que você pode consultar, um que você pode falar, que você pode conversar com ele. 7. Ele é um Deus forte. E a palavra forte no original significa Gibor. Daí vem a palavra Gabriel. É uma pessoa forte, uma pessoa que tem toda a força do mundo, que tem força necessária para nos acudir, para fazer tudo que a gente precisa. 8. É Pai da eternidade. Aquele, e original diz assim, o direcionador do futuro. O pai, é interessante que a figura do pai é aquele que direciona o filho para o futuro. Então ele fala aqui, o Pai da eternidade, aquele que nos direciona para o futuro na eternidade. 9. E o príncipe da paz, o Sar Shalom. Sar significa príncipe, Shalom é a paz. E aqui eu quero mencionar um fato, que Josué, quando entrou em Jericó e olhou aqueles muros enormes e não sabia o que fazer, como ia derrubar aquele muro, ele olhou para trás e viu um homem enorme, um anjo imenso. E ele não perdeu a calma, ele virou para ele e perguntou para ele, você está conosco ou está contra nós? Porque se estiver contra nós, nós vamos brigar com você. Imagina, um anjo enorme, imenso. E aquele anjo falou para ele assim, eu sou Sar-Seba Yahvé, eu sou o comandante das forças de Yahvé. E foi ele que ajudou Josué a derrubar os muros de Jericó. E esse mesmo Sar-Seba Yahvé, esse príncipe da paz, esse príncipe que está falando Isaías, é o nome de Jesus. É interessante. Agora chegamos então agora em Lucas capítulo 2, versículo 11, o nascimento de Jesus, o Salvador. O Salvador, e é interessante que a palavra Salvador significa Moshiach, daí vem a palavra Yeshua, ou seja, o libertador, o preservador, aquele que é aquele que nos salva, que nos liberta, que nos protege, que nos tira da miséria. E ele é o Cristo, o Messias. No grego fala Cristo, mas no original é Messias. E eu fico, às vezes, eu falo para as pessoas, não pode só falar Cristo somente, tem que falar Messias. E ele é o Senhor, ele é o soberano, é o Rei. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, sabe o que aconteceu? Esse mesmo Jesus, esse mesmo Salvador, esse mesmo Mosiá, esse mesmo Yeshua, que é o Messias, que foi previsto por Isaías e que nasceu no meio da estrada, no meio da história, agora, com a corneta do sétimo, com a trombeta do sétimo anjo, que tocou o sétimo anjo, a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia, o reino dos céus, o reino do mundo vieram a ser do nosso Adonai, do nosso Jesus, do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará por todo sempre. Conclusão, no futuro, quando Jesus voltar, ele vai reconquistar o mundo, para reformar o mundo. Não existe, senhores, o fim do mundo. O fim do mundo é uma forma de terminar esse sistema que nós vivemos, porque quando o Messias vier, ele vai reformar. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim, que ele veio e as vozes
na grande trombeta dizia: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor, do nosso Adonai e do seu Messias, e ele reinará por todo sempre. Então, o que nós podemos festejar hoje? Tudo: o passado, o presente e o futuro. Um futuro de glória, um futuro de bênção, um futuro de segurança, um futuro de todas as coisas. Você não precisa ter medo das coisas que estão acontecendo por aí. As guerras, hoje de manhã, 4 horas, acordei e tal, meditei e olhei as notícias. Sabe quantas guerras tem hoje? Hoje, 11 guerras no mundo todo. Então as pessoas estão apavoradas de que o fim do mundo está chegando, o fim do mundo, e vai cair alguma coisa, e o mundo vai se destruir, e todo mundo vai morrer. Não, nada disso. Por quê? Porque senão estaria contra a Bíblia, e a Bíblia não erra. A Bíblia fala a verdade. O reino deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias. E esse Messias vai reconstruir. É lógico, vai tirar o que não presta e vai ficar os que prestam. Aqueles que confiam no Jesus, nesse Jesus que nasce hoje, que nós estamos festejando e que viemos aqui, ouvimos essas músicas bonitas, ouvimos, nos alegramos, e isso faz com que nós tenhamos não somente confiança, convicção, como também esperança nesse futuro melhor para nós e para os nossos familiares. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Agora a última música, porque a gente já está com fome, né? Vamos cantar.